O fim está próximo. A visão de neve caindo no deserto da Arábia Saudita pode parecer um simples fenômeno climático, mas será que isso tem algo a nos dizer sobre os tempos que vivemos? Hoje, vamos falar sobre esse acontecimento raro e poderoso, conectá-lo à Bíblia e refletir sobre o que isso pode significar. Já aproveita para curtir este vídeo, conferir se está inscrito no canal para não perder mensagens tão importantes como esta e enviar o link para alguém especial no WhatsApp. Recentemente, a região de Al-Jauf, na Arábia Saudita, conhecida por suas temperaturas acima de 40 graus e clima árido, foi surpreendida por uma neve que cobriu o deserto, algo tão incomum que muitos se perguntam: seria isso um sinal divino? A Bíblia frequentemente usa a natureza para nos falar sobre a soberania de Deus. Em Isaías, capítulo 40, versículos 3 ao 5, lemos: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. É como se a própria criação estivesse clamando, se transformando para nos lembrar que o Senhor está próximo. Mas será que estamos prontos para ouvir? Em Apocalipse capítulo 16, versículo 21, vemos uma descrição sobre o fim dos tempos. E sobre os homens caiu do céu uma grande chuva de pedras, com o peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga da chuva de pedras, porque a sua praga era muito grande. Embora a neve no deserto não seja uma praga, é um lembrete de que Deus tem o controle absoluto sobre toda a natureza e que Ele usa eventos extraordinários para chamar nossa atenção. A neve cobrindo o deserto, um lugar onde raramente se vê chuva, quanto mais neve, é um sinal que nos leva a refletir sobre o poder divino e sobre como Deus pode agir de maneira inesperada para nos despertar. Pense nisso. Vivemos em tempos onde o descaso com a criação de Deus é evidente. A terra geme, como descrito em Romanos, capítulo 8, versículo 22. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação, que é obra das mãos de Deus, tem sido negligenciada e maltratada pela humanidade. O aquecimento global, o desmatamento, a poluição dos oceanos, todos esses são sinais de que não estamos cuidando da terra como Deus nos ordenou. Mas, e quando a natureza responde? Quando um evento tão incomum acontece, como a neve caindo no deserto, será que não é mais um clamor da natureza para que voltemos os olhos para o Criador? O deserto sempre teve um simbolismo muito forte na Bíblia. Foi no deserto que Moisés encontrou Deus na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, versículo 2. Foi no deserto que o povo de Israel foi provado e moldado antes de entrar na terra prometida, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. O deserto representa um lugar de provisão, de transformação e de encontro com Deus. A neve no deserto pode ser vista como um sinal de que Deus ainda está falando conosco, que Ele ainda nos chama para o arrependimento e para a renovação. Além disso, esse evento nos faz refletir sobre a fé e a esperança em meio ao impossível. Assim como Deus pode fazer neve cair em um deserto quente e árido, Ele também pode transformar os desertos da nossa vida. Lugares onde tudo parece seco, sem vida, podem ser renovados pela graça e pelo poder divino. Tendo Isaías capítulo 35, versículo 1, está escrito: O deserto e os lugares secos se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Assim é o poder de Deus, que transforma o inútil em útil, o seco em frutífero, o vazio em cheio de vida.
Deus sempre se utilizou da natureza para transmitir suas mensagens. Jesus, em seus ensinamentos, frequentemente usava parábolas relacionadas à natureza: o semeador, a videira, o grão de mostarda. Em Mateus, capítulo 24, versículo 32, Jesus diz: "Aprendei, pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão." Da mesma forma, podemos olhar para os sinais ao nosso redor e entender o que Deus está nos dizendo. A neve no deserto pode ser um desses sinais, nos lembrando de que devemos estar atentos e preparados para o que está por vir. Agora, pergunto para você: será que você tem percebido os sinais de Deus ao seu redor? Quantas vezes Deus fala conosco por meio da natureza, dos acontecimentos, das circunstâncias, mas nós estamos ocupados demais para ouvir? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus confiou ao homem o jardim do Éden para o cultivar e guardar. Isso mostra claramente a responsabilidade que Deus deu ao ser humano de cuidar da criação. No entanto, muitas vezes nós falhamos nessa missão, esquecendo que somos mordomos daquilo que Deus criou. Quando vemos um evento como a neve no deserto, deveríamos parar e refletir sobre o que isso significa para nós. Não se trata apenas de um fenômeno bonito ou interessante, mas de um chamado para que reavaliemos nossa relação com Deus e com a criação. Deus é soberano sobre todas as coisas, como vemos em Jó, capítulo 37, versículos 5 a 7. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz: cai sobre a terra, também a chuva e ao aguaceiro forte. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Cada detalhe da natureza está sob o comando de Deus, e Ele utiliza esses detalhes para nos ensinar e nos lembrar da sua presença. Outra perspectiva importante que devemos considerar é como Deus nos chama à mudança e à esperança, mesmo em meio aos tempos mais difíceis. Em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 14, lemos sobre o Vale dos Ossos Secos, onde Deus traz vida àquilo que estava morto. Isso é um retrato do que Ele pode fazer em nossas vidas. Assim como a neve cobriu o deserto árido, Deus pode trazer renovamento às áreas da nossa vida que parecem impossíveis de serem restauradas. Ele é especialista em fazer o impossível, e a sua palavra nos garante que Ele está sempre pronto para nos ajudar, nos guiar e nos renovar. Além de ser um evento que nos faz refletir sobre nossa relação com Deus, a neve no deserto também nos lembra da grandeza e da complexidade da criação divina. Em Salmos, capítulo 19, versículo 1, está escrito: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Cada parte da natureza revela algo sobre o Criador. A ordem, a beleza e a complexidade do universo apontam para um Deus que é poderoso, criativo e soberano. Quando vemos neve em um lugar onde ela não deveria estar, somos lembrados de que Deus não está limitado pelas leis da natureza que Ele mesmo criou. Ele pode agir de forma sobrenatural, rompendo com o que consideramos natural ou esperado, para nos mostrar que Ele é o Senhor de tudo. Também podemos considerar o aspecto da purificação. A neve, muitas vezes, é usada na Bíblia como um símbolo de pureza. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, Deus diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A neve no deserto pode ser vista como um lembrete de que Deus deseja nos purificar, nos limpar de todo o pecado e nos tornar brancos como a neve. Mesmo em um lugar tão improvável como o deserto,
a Shintutse, pureza de Deus, pode se manifestar. A neve cobrindo o deserto também nos aponta para a esperança em meio ao caos. Muitos de nós enfrentamos momentos de deserto em nossas vidas, tempos de seca espiritual, de dificuldades financeiras, de problemas de saúde ou relacionamentos quebrados. Mas assim como Deus enviou a neve para cobrir o deserto, Ele também pode enviar a sua graça para cobrir nossas vidas nos momentos de maior dificuldade. Em Salmos, capítulo 46, versículo 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa esperança, mesmo quando tudo ao nosso redor parece perdido. É importante lembrar que Deus não apenas fala através dos grandes eventos, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia. A neve no deserto pode ser um grande sinal, mas Deus também fala conosco em momentos simples e cotidianos. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz calma e suave. Precisamos estar atentos à voz de Deus em nossas vidas, seja através de grandes eventos como a neve no deserto, seja através de um simples sussurro em nosso coração. Quero te deixar com essa reflexão. O que você tem feito para cuidar do que Deus te confiou? Você tem se preparado para os sinais que Ele nos dá ou está apenas vivendo no automático? Deus nos chama para sermos vigilantes, para estarmos atentos aos sinais dos tempos e para cuidarmos da sua criação. Não podemos ignorar os sinais que Ele nos dá, sejam eles grandes ou pequenos. Precisamos nos voltar para Ele, buscar sua vontade e nos dedicar a viver de acordo com os seus propósitos. Antes de encerrar, deixe seu comentário sobre o que achou desse tema e compartilhe suas opiniões sobre outros assuntos que gostaria de ver aqui. Participe do nosso quiz na comunidade e não se esqueça, nos cards ao final deste vídeo, você encontrará nossos melhores conteúdos.